Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes aqui da Rádio Web Raízes. Mais um programa Contra a Ordem começando. Estou eu hoje aqui, o Bruno e o Cauê, né? Vamos apresentar aí o Cauê Malman para todo mundo aqui. Então não reparem que às vezes eu não vou estar olhando para vocês diretamente aqui, vou estar olhando para o lado porque eu estou observando aqui o Cauê. Gente, esse aqui é um programa do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo. Como nós já falamos, a nossa proposta aqui, ela não é falar necessariamente da categoria dos bancários, e sim abordar temas gerais, né? Temas que às vezes precisam vir à tona, e a nossa ideia é discutir aqui, trazer sempre um tema novo, um tema diferente, às vezes falando de economia, às vezes falando de realidade, falando da sociedade, e que seja algo interessante para vocês, tá? Bem, o Cauê Malman, ele já esteve em todos os nossos outros vídeos aqui do programa Contra a Ordem, aqui da Rádio Web Raízes, só que normalmente ele está do outro lado da câmera. Ele é o nosso jornalista aqui do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo, e além de ele ser o jornalista aqui do sindicato, ele também é produtor, ele também faz a parte de edição de vídeos, e além disso ele é um artista aqui de Novo Hamburgo, faz palhaçaria, faz arte de rua, teve espetáculos, enfim, tem vários materiais dele na internet. E aí vou deixar o Cauê se apresentar um pouquinho para vocês, para a gente começar a abordar o tema do vídeo dessa semana, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet e sobre a realidade dos artistas, né, mediante todas essas trocas de governo que teve, o desinvestimento que teve na área da produção de arte em geral, né, assim como teve na parte de educação, assim como teve na parte do esporte, né, para as crianças, os artistas em geral, artistas de rua, artistas de pequeno porte, foram muito impactados com as mudanças dos últimos governos. E é isso que a gente quer trazer para vocês e esclarecer o assunto que é Lei Rouanet, que às vezes é muito controverso esse assunto. Então a ideia é trazer à tona, dessa vez, esta pauta. Cauê, por favor, se apresente aí para o pessoal. Obrigado, Bruno. Fiquei muito contente de ser chamado para conversar um pouquinho, né? Porque eu vivo arte, cultura, né? Respiro, né? Sou apaixonado por isso, né? E diante de tudo que a gente está vivendo, né? Essa situação no Brasil, em que a arte, a cultura, os artistas estão sendo tão desprestigiados, tão, às vezes até humilhados, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a realidade da pandemia dos artistas, por exemplo, foi muito mais grave, né? Porque os artistas foram os primeiros a parar e muitos ainda não voltaram, né? Recentemente, agora, a gente teve a volta da música ao vivo, de alguns eventos menores, né? Mas os grandes eventos ainda não acontecem, né? Que às vezes contratam centenas de artistas, então é uma categoria que está muito, muito, muito desprestigiada, né? A gente teve alguns salva-vidas nesse período, né? Por exemplo, a lei Aldir Blanc, né? Da deputada Benedita da Silva, do PT, do Rio de Janeiro, que injetou 3 bilhões, né? Que foram distribuídos para todo o Brasil. Isso conseguiu ajudar um pouquinho os artistas, né? Que escreveram seus projetos, mas ainda não foi o suficiente, né? Então, para falar da Lei Rouanet, a gente tem que debater diversas partes, né? A parte econômica, a parte cultural, né? A parte do emprego e renda, geração de emprego e renda, né? Tudo isso envolve a Lei Rouanet, né? E hoje em dia Então, ela é deixa eu te muito perguntar uma questionada. coisa. Desculpa, não entendi, te interrompi. Por favor, diga. Não, e o que eu estou dizendo é que hoje em dia ela é tão criticada, né? Mas ela só é criticada por quem realmente não tem ideia do que seja ela. Quando a gente entende um pouquinho melhor, né? As críticas vão se diluindo. Essas críticas, elas hoje em dia vêm tudo, né? Qualquer coisa que você vem debater, às vezes eu escutei uma coisa e eu vou replicando. E quando a gente vai replicando, não é uma ideia que partiu de nós. Muitas vezes, se a gente tenta falar sobre um pouco mais, a gente já se perde. Então, por isso que é importante se aprofundar, por isso a importância de fazer esses vídeos, né? E trazer esses assuntos diversos. Para tentar, assim, trazer um pouco mais próximo para o ouvinte aqui da Rádio Web Raízes. Da parte econômica. Como que a gente pode relacionar a importância dos artistas em geral, aqui de Novo Hamburgo, vamos trazer bem para casa, né? Para a comunidade, para a economia dos bairros, em geral, assim, das empresas, né? Normalmente empresas de pequeno porte, se formos considerar aí a totalidade de artistas, né? E a diversidade também. E o que você falou é bem importante, né? Esse é um segmento da
casas de espetáculo, ou segmentos de, enfim, espaços de eventos em geral, né? Ficou fechado desde o início da pandemia, agora que está reabrindo ainda com bastante restrição, e isso impacta com certeza aí também no seu trabalho que você faz paralelo ao jornalismo, né? Mas como que a gente pode trazer assim para a parte econômica dos bairros, das cidades? Como que impacta? Como que gera receita e como que é importante? Até para as pessoas entenderem, né? E já vou deixar uma pergunta no ar, talvez para você responder no final. Quem que pode se beneficiar pela Lei Rouanet? Porque muitas vezes as pessoas imaginam apenas grandes artistas. E eu tenho conhecimento que isso não é bem a verdade. E linkando com a parte econômica das cidades, né? Trazendo aqui para Novo Hamburgo, como que é importante para a cidade ter artistas, né, que têm esse benefício e como que isso faz gerar economia, às vezes de pequenos bairros ou pequenos negócios, ou médios negócios, grandes negócios, enfim. O que você pode nos falar em relação a isso? Acho que a primeira coisa é trazer um dado, né, que é nacional. Cada R$ 1 investido através da Lei Rouanet, ele retorna em 1,36 reais, né? Então, o retorno do investimento econômico na cultura, ele também traz lucro, gera riqueza para o país, né? Se a gente for olhar um outro dado bem importante a nível nacional, é o da geração de emprego. Hoje, a cadeia econômica da cultura, ela gera mais emprego do que o setor automobilístico, do que o setor calçadista e do que o setor metalúrgico no Brasil, né? Então, quando a gente pensa em geração de emprego no país, a gente olha sempre esses três, né? Pensa que emprego é trabalhar em chão de fábrica e só, né? Que é isso que a população precisa, não precisa mais que isso para se desenvolver, para ser feliz, né? Precisa suar debaixo de uma telha de zinco na frente de um aparelho mecânico, né? Para o patrão ficar rico e o trabalhador tá feliz, né? E a gente sabe que não é isso, né? Sim. Quando a gente fala na Constituição em direito à felicidade, é poder fazer aquilo que ama também, né? E a cultura não é vista como um emprego, como um trabalho, mas é um emprego que traz muito mais do que se pode perceber aos olhos, do que se pode tocar, do que se pode perceber fisicamente, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque mexe com os amores, com as paixões das pessoas, né? E com o lúdico, com os sonhos, né? Então eu digo que um país sem cultura é um país que não vai a lugar nenhum. E o Brasil tem esse estigma de essa síndrome de vira-lata, né? De não amar a cultura que se faz aqui, né? Então, se a gente trazendo para essa nossa realidade de Novo Hamburgo, a gente tem uma beleza cultural tão grande, né? A gente pode falar do hip hop, né? Que aqui a rádio aborda tanto, né? Essa cultura que sempre foi estigmatizada também, né? Mais do que outras formas de fazer cultura, por ser uma cultura de periferia, por falar de uma realidade que é longe do centro, né? Fora de onde a burguesia consegue enxergar. A gente tem a cultura tradicionalista, a gente tem circo, dança, tem escolas de dança magníficas, né? Novo Hamburgo já foi reconhecida como a capital nacional do teatro amador. Então, Novo Hamburgo faz muita arte de todos os tipos, para todos os gostos, né? E se a gente for falar do ponto de vista econômico, uma pequena produção cultural, que às vezes a gente assiste uma peça de teatro de menor porte, a gente assiste 50 minutos dela, né? Mas e todo o ensaio, toda a preparação, né? A tua vizinha costureira que fez os teus figurinos, né? Aquele teu vizinho que trabalha com marcenaria que te ajudou a construir o cenário, né? Então tem a iluminação, tem som, tem divulgação, tem a gráfica do teu bairro ali que tu contratou para fazer uns panfletinhos para te distribuir, tem a pessoa que vai distribuir. Só aí a gente já falou de 6 áreas de trabalho diferentes, né? Em um Perfeito. evento cultural, em uma peça de teatro, por exemplo, né? Então as pessoas não têm dimensão da cadeia econômica que um produto cultural gera, né? Então isso é emprego, é renda, né? E olha quão bonito é, né? Tu poder contratar aquela senhorinha do teu bairro para fazer o teu figurino, né? Olha se isso não mexe com nossos sonhos, com o lúdico, né? Isso eu acho uma parte tão bonita de trabalhar com cultura que mexe muito comigo, sabe? Então, a gente tendo essa percepção, o impacto, ele é econômico, ele é cultural e ele é das relações humanas também, né? Perfeito. Até estava falando, eu estava relacionando até com outros eventos que fazem com que gerações, muitas vezes,
sonhem, né, e busquem. Conforme a gente vai vendo artistas, a gente consegue se enxergar muitas vezes. A gente tem agora a Olimpíada, né? A Olimpíada é um evento aí mundial, mas que para gerações que assistem isso, gerações de crianças, né, ou adultos, normalmente remete a sonhos, né, de ser vencedor ou de também se esforçar. Enfim, a gente começa a relacionar e eu acho que o que você estava falando traz muito isso. Quando você vê um artista, vê uma peça de teatro, né, e você começa a se concentrar naquilo, você chega uma hora que você se enxerga naqueles personagens ou se imagina na pele daqueles personagens. E isso muitas vezes reflete no futuro uma profissão, reflete muitas vezes aí um comportamento, né? Assim, o que é muito bacana. E tu falou ali das cadeias de produção. Tu comentou do marceneiro, comentou da costureira, comentou da parte de iluminação. Eu lembro que aqui em Novo Hamburgo, muitas casas de aviamentos, né, para pequenas coisinhas assim, é importante esse tipo de geração, e esse é o volume. E é uma receita que fica aqui que fica no município, na verdade, né? Gira aqui dentro e fortalece, na verdade, né? Tu fez um comparativo ali em relação com alguns outros mercados maiores, né? Metalurgia, que também é importante para a produção de eventos, né? Mas a cadeia automobilística, a cadeia agrícola, muitas vezes, que são grandes, né? Impérios, vamos dizer assim, mas que essas riquezas, normalmente essas empresas, elas têm sede no exterior, certo? E aí, enfim, existe um trabalho que é feito aqui, né, internamente pelas pessoas, mas é todo aquele lucro, né, vai para fora. E aqui no Brasil a gente tem poucas taxações de tributos. Então, quando você exporta, quando eles mandam para fora os lucros e dividendos, né, eles acabam nem tributando. Aí a população daqui, que precisaria, né, se esse dinheiro fosse reinvestido aqui, mas como vai para fora, é reinvestido em outros países. E a população daqui continua, a gente arrecada muito imposto, mas se eles contribuíssem ainda mais, teria melhores condições de ter escolas públicas, o SUS, né, que é muito importante, iniciativas, né? E a importância do governo, eu acho que é muito importante em estimular a produção de eventos, né? E teve aí um retrocesso aí nos últimos 6 anos, talvez 5 anos, se você me permitir chutar mais ou menos assim. Eu queria te fazer uma pergunta ali. Quem que se beneficia da Lei Rouanet? Se é apenas grandes artistas, ou se seria pequenos artistas também, né? Enfim, aqui da cidade, por exemplo, né? E também a forma de arrecadação. Eu acho que muito do que causa um estranhamento ou uma revolta das pessoas é imaginar, não entender primeiramente que o investimento em cultura gera receita do bairro, receita na cidade. Fora tudo isso que nós comentamos, tem toda uma cadeia de profissionais, né? Câmera, tem a fotografia, tem a edição de vídeo, tem o preparador enfim, de toda a questão estética do ambiente. Muitas vezes tem músicos aí de diversas categorias. Aí tem toda a parte de figurino, realmente, que aí envolve as costureiras, como nós comentamos, os aviamentos, tem a iluminação, né? Então, é uma gama de pessoas envolvidas para produzir um espetáculo. Pessoas que estão sendo remuneradas e com esse seu salário, né? Com essa verba, reinvestem, né? E a importância. Sem contar, né, que é uma ótima forma das pessoas terem de se conectar com coisas diferentes, coisas belas, com arte, com cultura, né? Porque os eventos, normalmente, eles têm uma linha filosófica de algo que eles querem passar. Não é vazio, né? Não estão lá simplesmente uma mensagem, às vezes é a conexão com alguma questão relacionada à região. Você falou ali dos eventos tradicionalistas, que é um ótimo exemplo. Acho que as pessoas podem enxergar que, por mais que seja um espetáculo de dança, existe o espetáculo de dança tradicionalista, é algo talvez mais tangível aqui para a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Como é que funciona? Quem pode se beneficiar da Lei Rouanet diretamente? O artista, só grandes ou pequenos? E como que é a forma de arrecadar esse recurso? Até para desmistificar e as pessoas perderem, às vezes, um pouco ali aquela impressão de que é algo que dinheiro não vale a pena ir para isso. Acho que aqui nós já conseguimos abordar um pouquinho que vale a pena, né? Vale a pena porque gera lucro para a cidade. Mas da onde que vem esse valor, né? Da onde que vem essas receitas? Conta um pouquinho para nós. Acho que a tua primeira pergunta, eu sempre digo,
absolutamente todo mundo já se beneficiou da Lei Rouanet, mesmo que não saiba, né? Por quê? Seja como público, ou seja quem trabalha na área como eu, né? Todo mundo já se beneficiou. Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, né? O Natal dos Sinos é realizado há alguns anos através da Lei Rouanet, né? Eventos como a Semana Farroupilha, desfile Farroupilha, né? São realizados com Lei Rouanet, né? Podem ser ou não, né? Isso é uma escolha do gestor público do momento, mas então pessoas que já participaram desses eventos, né? Desfile do colono, festa do colono, né? Tem inúmeros eventos na cidade que já foram feitos com a Lei Rouanet. Um espetáculo, né? Uma apresentação de bandas, né? É importante falar que a Lei Rouanet ela geralmente é utilizada para projetos maiores, né? Então que envolvem um aporte maior de verba, né? Outra coisa que é muito importante a gente falar, o governo federal, que é o responsável pela Lei Rouanet, a gente tem várias modalidades, né? Tem a federal, que é a Lei Rouanet, a gente tem a LIC, que é do governo do estado do Rio Grande do Sul, que é a Lei de Incentivo à Cultura, né? E a gente tem fundos municipais também, né? Geralmente são feitos editais e tu concorre para receber verbas, né? A Lei Rouanet é diferente. A Lei Rouanet tu escreve, vamos voltar um pouquinho antes disso, assim. Ela existe há 30 anos, né? Ela foi criada na época do PRONAC, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Cultura, né? Ainda no governo do Collor, se não me engano, 91 ou 92. Então, ela já está batendo aí na casa dos 30 anos, né? E, recentemente, ela começou a ser estigmatizada, né? Por quê? Porque ela começou a ser mais valorizada. Então, o aporte de verba começou a ser maior, ela ganhou visibilidade, né? Antes era só quem conhecia era quem era amigo do presidente, né, e tal, né? Depois isso começou a se popularizar e muitos eventos começaram a ganhar o aporte. Então esse aporte, Não quero te interromper tanto, mas será que poderia dizer que ela começou a ser muito politizada, de certa forma? Vou dar um exemplo só do que a gente vê, né? Religião. Religião é uma coisa que está muito politizada, então, seja ela católica ou, principalmente aí com o governo, é evangélica, que a gente verifica que tem um certo... É um tema que está sempre rondando, né? inclusive Pelos eu já conhecidos que iria nós falar temos, disso. tem essa situação. Talvez seja uma coisa para trazer gente. Na verdade, eu já ia falar disso quando, quando fosse falar da realidade atual, porque o que está acontecendo hoje, quando eu chegar nesse momento, é de arrepiar os cabelos, assim, né? Por causa dessa politização. Então, sim, tu tem toda a razão. Ela começou a ser politizada, mas antes disso, né, ela começou a ser... as pessoas Valorizada. começaram a perceber que ela existia, porque antes ninguém Uhum. sabia. Há 20 anos atrás, quando a lei tinha 10 anos, ninguém falava em Lei Rouanet. Por quê? Né? Porque começou a acontecer muito evento, muito projeto cultural através dessa lei, porque o investimento aumentou, né? Os governos passados, a partir do ano de 2000, começaram a perceber que investir na cultura dava retorno também, né? E começaram a aumentar o Financeiro, aporte. girava a economia. Exatamente, né? Empregavam pessoas que às vezes não estavam empregadas em outras áreas. Enfim, estavam aí Exatamente. tentando uma forma de... E aí foram... Entendi. Certo? Essa política de geração de emprego como forma de gerar economia, né, que começou no governo Lula e depois no governo Dilma, né, também teve um papel importante na área da cultura. Uhum. Então, o que aconteceu? Né? Muito projeto e muito artista de todos do grande ao médio ao pequeno, né, se beneficiando. Mas o que aparece? Né? Os artistas de maior destaque que conseguem ganhar um projeto desse, acaba aquele estigma dizendo, o fulano ganhou 500 mil da Lei Rouanet, é um vagabundo, né? Não quer trabalhar, ganhou 500 mil. Primeiro, Uhum. não se ganha dinheiro da Lei Rouanet. O Tá. governo não dá dinheiro. O processo ele pode ser realizado por qualquer tipo de produtor cultural brasileiro. Uhum. Mas, primeiro, você tem que ter uma série de condições para isso. Você tem que ser alguém que trabalhe na área, né? Tu tem que ter um currículo mostrando que tu pode realizar esse projeto que tu quer desenvolver. Uhum. Ele, e a segunda coisa, tu tem que ter um projeto específico, né? Não pode ser uma coisa, um show, por exemplo. Quero fazer um show, né? Quero captar 500 mil para fazer show. Não.
tem uma série de avaliações técnicas necessárias para te aprovar um projeto. E outro dado bem importante, a média de projetos que consegue captar é muito pequena, são 6% dos projetos. Ou seja, primeiro tu passa pelo processo de avaliação dos técnicos da Lei Rouanet, né, do Ministério da Cultura, que antes era Ministério, não é mais. Depois eles te dão uma autorização de captação desse recurso. Daí tu começa a ir bater nas portas das empresas, lá dizer, oi, eu tenho esse projeto, né? E gostaria que tua empresa apoiasse, né? Tu Tá, pode então apoiar? quem vai atrás é o próprio artista, né? Exatamente. E Geralmente o produtor cultural, o né? produtor cultural que vai atrás. Entendi. Até tu comentou ali de grandes artistas. De certa forma, como não é o governo dando dinheiro, até não vai botar na tua conta, por exemplo, né? Até uma pergunta: o governo paga os fornecedores? Não sei se é assim que funciona, ou não sei como é que é a Não. parte de distribuição no final. O Mas único só para eu envolvimento do trazer assim, governo, diga. o único envolvimento do governo é receber o projeto, Uhum. avaliar e dizer se ele pode ou não captar através da Lei Rouanet. Esse é o único envolvimento nessa primeira etapa, Uhum. né? Depois tu vai lá nas empresas, busca receber o recurso, Uhum. né? E executa o teu projeto. E depois tu tem que prestar contas desse projeto, dizer que tu Uhum. usou o dinheiro de maneira correta, apresentar notas fiscais, né? Ou notas de trabalho, né? De quem forneceu a mão de obra. Tudo tem que ter nota, tem que ser. E daí eles vão avaliar, vão dizer se as tuas contas estão corretas ou não, né? Se não estiverem corretas, volta e tu tem que dizer. Ou se o projeto não foi bem executado, né? Tem que voltar e dizer por que tu não fez isso aqui que tu falou que ia fazer, né? E as penas são muito severas para quem não cumpre, né? Primeiro que tu tem que devolver o dinheiro, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a Regina Duarte, né? A secretária de Cultura do governo Bolsonaro, né? Ela deve um valor entre 300 e 400 mil reais para a Lei Rouanet, né? De Nossa, projetos olha, não mal sabia. executados que não puderam prestar contas, né? Então, a Lei Rouanet, quando é acusada de corrupção, né? Posso dizer e garantir que é um dos sistemas mais bem feitos de combate à corrupção no país, porque tu tem que apresentar nota detalhada, comprovante de execução de absolutamente cada etapa do teu projeto, né? Então, e tu Perfeito. é condenado a devolver caso tu não tenha cumprido com o que tu combinou, Pelo visto, a né? Regina Duarte, ela devolveu já o dinheiro? Não sei se ela devolveu o Pois é, dinheiro. quando ela assumiu, né, a secretaria, que já faz um bom tempo, já foi inclusive demitida, Ela né? saiu, Ela né? ainda estava devendo esses, se não me engano, 350 mil reais, né? Entendi. Então, isso é isso que acontece, né? Muitos, o que a gente vê, muitas empresas, né? Elas doam esse dinheiro, elas não doam, né? Elas dão o dinheiro para a execução do Uhum. projeto e no próximo imposto de renda, elas podem abater esse valor como investimento cultural do seu imposto de renda. No seu município ou na sua, não sei, talvez no país, né? Exatamente. Vamos lá. Essa é a grande questão. Em vez de tu pagar o imposto de renda que vai para o caixa do governo e depois sabe-se lá para onde, você Aham. está investindo na cultura e Uhum. provavelmente na tua região. Está gerando Uhum. emprego nessa região, está gerando produtos culturais de qualidade, né? Então, os benefícios são grandes. E para a empresa, o dinheiro que ela apenas pagaria e entregaria para o governo, ela ainda vai ter o benefício, além de gerar esse produto cultural na sua cidade, no seu estado, né? Ela ainda vai ter uma grande colocação da sua marca, né? Uhum. Para o público participante, né? Ela vai, ou seja, é um investimento de marketing também para a empresa, que não custa nada para ela, né? Porque ela Perfeito. vai bater no imposto de renda. Então é isso, né? E os grandes artistas geralmente buscam projetos maiores, né? E acabam recebendo mais verba, por quê? Porque a empresa quer atrelar o seu nome com um grande A artista, né? exposição. A exposição da marca, exatamente. Enfim, se vai pensar por esse lado, os pequenos artistas ou artistas mais locais, assim, né, eles acabam até saindo bem na desvantagem. Mas considerando que, vamos pensar que é uma empresa aqui de Novo Hamburgo, né? Tá na mente de cada um de está aqui pensando, né? Então essa empresa ela teria que pagar um imposto. Então ela investe em um artista local que vai
ter que fazer toda a questão de preparação do espetáculo, como nós já falamos, iluminação, cenário, roupas, enfim, né? A equipe, né? As pessoas que vão participar do espetáculo. Esse dinheiro é reinvestido na cidade, vai para os comércios, vai para as madeireiras, vai para as ferragens, enfim, também da própria cidade, possivelmente, né? E aí fica uma cadeia ali, um círculo virtuoso, de certa forma, né? Onde é o investimento gerando investimento e que ainda vem as pessoas de fora que buscam ali um pouco mais de cultura, que é muito importante, né? Eu sempre digo, acho que é importante as pessoas perceberem isso, né? Os tempos são novos. A riqueza hoje ela não é necessariamente uma riqueza material, né? É muito importante nós temos aí os nossos rios, árvores, tudo mais. Mas a riqueza dos países é o conhecimento, né? É a riqueza pessoal, assim, as pessoas. É o cara ser técnico, o cara ser um bom enfermeiro, o cara ser um bom médico. Isso é a riqueza de um país hoje em dia, são as suas pessoas, né? O quão cultas elas são, ou o quão conhecedoras das suas áreas elas são. Assim, você também traz uma certa a cultura, traz uma certa diversidade, né? O que é muito importante, justamente para expor lados, né? Vamos dizer assim, normalmente quando a gente faz um evento cultural, o artista ele traz muito da sua realidade, né? Seja de um bairro aqui pequeno de Novo Hamburgo, um bairro grande, um bairro Canudos, um bairro Santo Afonso, né? Roselândia. Então, normalmente traz muito das suas vivências, né? E tenta passar uma mensagem ali de esperança, uma mensagem de vitória, seja para a comunidade em geral, seja para a sua localidade, né? Bem interessante. Até eu tô cuidando do nosso tempo aqui, porque a gente tem meia hora aqui de programa, gente, e a gente já está quase fechando já a meia hora. Cauê, tu acha que a gente tem aí muito a avançar, a gente tem que... Qual é o caminho que você acha importante, assim, uma mensagem final para ficar, para que as pessoas comecem a olhar para os seus artistas, daqui a pouco com mais cuidado, mais carinho, né? E tu falou lá no início que a Lei Rouanet começou a ser muito vista, muito visada, né? Porque ela começou a aumentar. Mas o que ela deveria ser, do meu ponto de vista, é ser valorizada. Porque dessa forma a gente valoriza, além do artista, toda essa cadeia de produção que a gente está tentando aqui esclarecer para as pessoas, né? Que gera muita riqueza, gera muita circulação do dinheiro aqui na sociedade. Tem alguma mensagem que você queira deixar? A gente pode manter esse bate-papo depois em algum outro programa, trazer ali outras apresentações que você já fez, falar novamente do assunto, trazer outros aspectos dele. Gostaria de deixar uma mensagem aqui para o público, como artista, né? Seria muito bacana. Na verdade, Bruno, a questão nem é de o que a gente tem para avançar, é o que a gente tem para parar de retroceder, porque as leis, na verdade, estão retrocedendo muito. Especial. Esse ano foi o pior ano da Lei Rouanet da história. Né? A gente teve uma notícia recente de um festival de jazz na Bahia, que acontece há muitos anos, que um técnico da Secretaria de Cultura não aprovou o projeto porque disse que a música tem que servir apenas para Deus. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história do levantamento. Então, a gente gravemente. E eu vou dar um exemplo local. O Natal do ano passado foi realizado através da Lei Rouanet. E por vingança, não tem outra palavra, o governo está bloqueando o dinheiro para o pagamento dos artistas desde dezembro. O dinheiro está lá na conta, por quê? Todas as cidades, o presidente Bolsonaro fez um decreto dizendo que ia trancar a verba de todas as cidades que protegeram a população e através de medidas restritivas. Ou seja, as cidades que tentaram salvar a vida da sua população não Estão estão sendo podendo acessar. penalizados. Exatamente. Então, eu tenho, assim, além de mim, né, centenas de artistas só aqui em Novo Hamburgo que não receberam seu cachê do Natal. Então, a gente está retrocedendo muito, né? E o que eu gostaria de ver, um sonho meu, é ver o artista valorizado, a cultura da minha cidade, do meu estado, do meu país sendo realmente valorizada. Como a forma como muito brasileiro valoriza a cultura de Hollywood, né? A cultura estadunidense, né? A música, o cinema deles é sempre melhor. E não é. A nossa cultura que é muito mais bonita, é muito mais nossa. Esse é meu ponto final, assim. Maravilhoso que você falou aí.
vamos valorizar realmente a nossa cultura, vamos olhar para a nossa gente, né? É lamentável a história que você comentou ali de estarem penalizando, né? Porque se importaram com as pessoas, se importaram com a população, mediante essa pandemia que estamos vivenciando aqui, todo mundo tentando lidar da melhor forma, e aí você vê uma categoria de trabalhadores sendo penalizada por um preconceito, né? Por opiniões pessoais do presidente do país, né? Muito lamentável. Oi? Na verdade, por uma ideologia assassina do presidente. Uma ideologia assassina. Nós temos aqui, vou finalizar, acho que pode ficar um pensamento para as pessoas lembrarem de uma cultura, de um espetáculo que acontecia muito aqui no Rio Grande do Sul e que nós não ouvimos mais falar, que é o Grupo TOL. Lembra do Grupo TOL? Tão valorizado foi, né? Era o nosso Circo de Soleil aqui do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil, vamos dizer assim, talvez. E hoje em dia não ouvimos mais falar e naturalizamos isso. Essas pessoas não deixaram de existir, o talento delas não desapareceu, talvez deixou de ser valorizado, talvez deixou de ser, né, enfim, mostrado, né, para as pessoas, incentivado. Então, acho que a gente tem que realmente aí evitar que continuemos retrocedendo e buscar recuperar esta arte, né? Recuperar mais essa fonte de trabalho para tantas pessoas e geradores de tantos empregos, geradores de movimentador da economia e muitas vezes da economia local, da economia da sua cidade, do seu bairro. Então, muito importante mesmo a gente valorizar os artistas e eu gostaria de deixar o convite para que a gente volte a falar sobre esse assunto, né? Vamos trazer outros aspectos, mas gostei muito. A todos os ouvintes aqui da... Fala, Cauê. Obrigado pelo convite. Mas com certeza, a gente falou, Cauê, sai de trás da câmera, vem para frente. Gente, vamos finalizar o programa. Agradeço a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando através da Rádio Web Raízes. E semana que vem, na próxima sexta-feira, um outro programa Contra a Ordem. Um abraço, gente.